Uma nova pesquisa do Instituto Vox Populi avalia o desempenho de Jair Bolsonaro durante a pandemia. E para conversar conosco a respeito desse levantamento, temos o sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Bom dia, Marcos. Bom dia, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. A gente vai falar aqui um pouco dos dados da pesquisa, né? Fresquinha aqui do Vox Populi, uma amostra nacional com 1.500 entrevistas, que mostra aqui a avaliação de desempenho do governo de Jair Bolsonaro. 31% dos entrevistados consideram positivo, 23% regular e 44% negativo. Quando a gente vê a evolução em relação à pesquisa feita em abril, o número de pessoas que avaliam negativamente subiu de 38% para 44%, que avaliam positivamente caiu de 35% para 31%, e quem considera regular manteve-se ali estável, né, dentro da margem de erro, 24% a 23%. Que outros pontos que você destaca dessa pesquisa, Marcos? Olha, mostra que ele realmente tem hoje um público que aprova o governo dele, é uma minoria, e até relativamente pouco tempo atrás havia uma parcela equivalente de pessoas que desaprovavam o governo. E estávamos naquele panorama clássico de um terço a favor, um terço contra e um terço no meio, nem contra nem a favor. Nos últimos meses aconteceu uma mudança nesse quadro e a reprovação foi subindo consistentemente. A aprovação caiu, mas a reprovação subiu mais. Então, a distância entre a aprovação e a reprovação aumentou, porque a parcela intermediária diminuiu. E isso todas as pesquisas estão mostrando, não é essa. É uma tendência geral e todo mundo interpreta isso como resultado da administração calamitosa do Bolsonaro, da crise da pandemia no Brasil. Só falou bobagem, só agiu equivocadamente, liderou uma reação às formas conhecidas internacionalmente como eficazes para administrar a doença, e está agora pagando o preço. A reprovação aumenta a cada pesquisa. Inclusive, né, embora ele tenha esse um terço aproximadamente de pessoas que avaliam positivamente o governo, a gente, quando vê ali os detalhes dos segmentos, alguns segmentos em que ele tinha forte apoio, ele também perde esse apoio. Eu vejo, por exemplo, aqui na pesquisa, Marcos, o segmento evangélico, que foi determinante para a eleição de Jair Bolsonaro, né, por meio das alianças que ele estabeleceu, principalmente com as igrejas neopentecostais, e que, em relação à última pesquisa, 54% em abril avaliavam o governo Bolsonaro como positivo e agora são 44%, ao passo que a avaliação negativa subiu de 20% para 30%. Ou seja, o Bolsonaro ele perde popularidade em todos os estratos quando a gente verifica aqui os segmentos. Exatamente. Ele perde regionalmente, perde em termos de faixa etária, perde nas categorias de escolaridade, de renda. A reprovação no eleitorado feminino entre as mulheres é cada vez mais acentuada, e isso, claro, tem a ver de novo com a questão da pandemia, porque as mulheres, como continuam a ser as pessoas que mais cuidam da família, elas sentem muito mais de perto o risco e o medo da doença, que é hoje a grande marca do Bolsonaro, internacionalmente. Em qualquer lugar do mundo que você chegar hoje e perguntar sobre o Brasil, a primeira reação das pessoas é dizer: é aquele país que tem um presidente louco, que vai para a rua sem máscara, que encoraja todo mundo a não obedecer às normas de sanitárias. Enfim, então é claro que essa queda acontece em todos os segmentos, mas acentuada naqueles segmentos mais expostos à doença e que têm um contato maior com ela.
E analisando aqui as medidas tomadas justamente durante a pandemia, 58% dos entrevistados dizem que é muito importante o auxílio emergencial. E quando perguntado se o governo está errado em querer reduzir o auxílio, né, como já declarou algumas vezes o ministro Paulo Guedes e como já tentou fazer o governo, 78% dos entrevistados discordam disso. E quando perguntados ali se o PT estaria certo em tentar assegurar o pagamento até o final do ano, 66% concordam. Quer dizer, existe essa visão, você acha que dentro desse panorama, né, muita gente não sabe ou associa o governo Bolsonaro ao pagamento do auxílio emergencial? A gente sabe, obviamente, que é o governo federal quem executa aí o pagamento do auxílio, mas que na prática, primeiramente, a proposta do governo era de R$ 200, foi no Congresso Nacional, muito por conta da mobilização da oposição que esse valor chegou a 600, e também o governo hesita sempre em prorrogar, também houve toda uma batalha ali no Legislativo brasileiro para que isso fosse assegurado. Na sua visão, Marcos, as pessoas não têm conhecimento de que, na verdade, o governo queria que o auxílio fosse muito menor do que é e Bolsonaro acaba colhendo os louros que não são dele? Certamente. E isso foi encorajado por uma parte da imprensa ter apresentado o auxílio emergencial como assim, o auxílio do governo. Ficou parecendo que era uma decisão do governo e o rosto, a cara do governo, num sistema político como o nosso, é do presidente da República. Então, cada vez que uma rede de televisão, um jornal dizia o auxílio do governo, muita gente entendia um auxílio do Bolsonaro. E não é, nunca foi, pelo contrário, foi uma vitória das oposições ter levado esse auxílio para R$ 600, que continua a ser uma ajuda muito limitada, muito insuficiente para o tamanho dos problemas que as famílias, especialmente de classe trabalhadora mais pobre, estão enfrentando. Então, é um auxílio que nunca foi do Bolsonaro, mas que muita gente se confunde como um ato do presidente, e não é. Agora, Marcos, também outra questão da estratégia do governo Bolsonaro e principalmente da sua base, né, que se apresenta ali nas redes sociais, é mostrá-lo como um presidente perseguido. Seria perseguido pela mídia, pelo STF, pelo próprio Legislativo, sempre com inimigos, justamente operando nessa lógica. Só que quando a gente vê o dado da pesquisa aqui, que questiona justamente se o Bolsonaro é perseguido, apenas 33% dos entrevistados concordam com essa tese. Quer dizer, essa impressão, na verdade, ela hoje está restrita justamente ao grupo que é bolsonarista, o bolsonarista, digamos, mais raiz, né? Aquele que tem uma convicção mais arraigada justamente na figura do presidente, acaba perdendo força no restante da sociedade? Exatamente, você está interpretando de maneira igual à minha. É isso que eu vejo na pesquisa, que a parcela que aprova o Bolsonaro meio que se recusa a ver a realidade, não sei se por teimosia, não sei se por preferência ideológica, porque o fato é que tem uma parcela minoritária da sociedade brasileira que concorda com as coisas que ele fala, aprova as ações do governo. Mas é crescente a formação de uma oposição a ele. Não é gente que não sabe, não é gente que está no meio em cima do muro, é gente que está contra ele. E a maioria da sociedade brasileira, em todos os aspectos relevantes aqui, é contra ele, é contra as coisas que ele fala, e é contra, por exemplo, essa tese de que ele é perseguido. Mas isso é até bom para alguém que quer gostar do Bolsonaro acreditar nisso, porque aí ele explica com essa hipótese o mau governo que ele está fazendo e que até as pessoas que torcem por ele admitem que é um governo muito incapaz de resolver os problemas do país, seja na economia, seja na saúde, seja, enfim, todas as áreas. Nós estamos vendo
um governo que não consegue funcionar em praticamente área nenhuma e que botou gente pouco qualificada, despreparada, para lidar com problemas que não conseguem administrar. E para o eleitor, o apoiador do Bolsonaro, é uma justificativa bastante, digamos, confortante, né? Mostrar que, na verdade, a pessoa escolhida ali não é que ela seja incompetente, é que ela, né, que não deixam ela governar. Exatamente, é ótimo recorrer a essa suposição e explicar a inação do governo em algumas áreas, os erros em outras, atribuir isso a uma conspiração contra o Bolsonaro, que é evidente que não faz o menor sentido. Pelo contrário, quem conhece um pouco de como está funcionando o governo desde o início do ano passado, sabe que em boa parte foi, por exemplo, o Congresso que socorreu o governo aprovando propostas legislativas necessárias para o plano do governo, mas que ele não conseguia nem formular direito. As reformas que foram aprovadas foram muito mais iniciativa do Congresso do que do governo. As propostas que o governo mandou para lá eram ruins, estavam mal formuladas, nunca seriam aprovadas. Então, quem conseguiu botar, vamos dizer assim, pelo menos um pouco, o trem no trilho, foi o Congresso, em parte o Judiciário, e certamente não se vai dizer, só alguém muito pouco informado diria que a grande imprensa é contra o Bolsonaro. Pode ser contra os absurdos do comportamento individual dele, mas, fundamentalmente, a grande imprensa brasileira acha que a receita do Paulo Guedes está correta, não critica as decisões de política econômica do governo, pelo contrário, estabelece uma espécie de blindagem. Ninguém pode falar mal do Paulo Guedes, pode falar mal do Bolsonaro, mas o que seria mais importante para ele, que é ter condições de governar, na economia, por exemplo, a imprensa não critica em nada o que a grande imprensa não critica em nada o que ele está fazendo, o que o Paulo Guedes está fazendo. Então, essa é uma tese sem pé na cabeça e que a maioria da população não subscreve, não acredita nisso. Então, é mais uma dessas situações em que a maioria está contra e uma pequena minoria, por quaisquer razões, é que continua a aprová-lo e defendê-lo. Agora, Marcos, a gente sabe que o crescimento da candidatura de Bolsonaro e a sua posterior eleição, ela se deve muito por conta da onda lavajatista, né? Desse combate à corrupção, que a gente pode colocar bem entre aspas, ainda mais sabendo tudo que foi feito na operação hoje. Mas quando se pergunta para os entrevistados nessa pesquisa aqui se Bolsonaro está ou não envolvido com corrupção, 46% dizem que ele não está envolvido e 45% avaliam que ele está envolvido. Pegando ali a base de apoio de quem acha o governo dele bom ou ótimo, na verdade isso é mais do que essa base. Mas ao mesmo tempo, para um presidente que não chegou nem à metade do mandato, é um dado preocupante para ele, né? Já que metade da população acredita que ele esteja envolvido em corrupção. Como é que você vê esse aspecto do levantamento, Marcos? Eu acho que o Bolsonaro continua a ter o apoio da turma dele e ainda tem uma espécie vamos dizer assim, de tolerância de uma outra parte da opinião pública, até porque ele mal começou, considerando que tem um ano e pouco, um ano e meio de governo, o que é realmente um prazo pequeno, se a gente comparar, por exemplo, com o que foram as administrações do PT, que ficou na presidência durante 14 anos. Então, para se comparar esse ano e meio com um período tão longo, ou o Fernando Henrique ficou 8 anos, então as pessoas ainda acham que é cedo para decretar que o Bolsonaro não serve. Agora, quando você olha uma outra pergunta que está também na pesquisa, se a questão do Queiroz, que efeito que ela tem, você vê que
é um efeito muito preocupante para ele. Agora, quando a gente avalia, será que é justamente essa questão que você menciona de as pessoas encararem que ainda é muito cedo para ter um julgamento definitivo em relação a Bolsonaro, que justificaria também a questão do impeachment, porque a pesquisa mostra que 47% dos entrevistados são contra o impeachment de Bolsonaro e 45% são a favor. Você acha que é isso também? As pessoas querem dar um pouco mais de tempo para o Bolsonaro ou também não influi o fato do instrumento do impeachment ter sido desmoralizado, né? Porque nós vimos como foi o processo contra a presidenta Dilma Rousseff, todo tipo de ilegalidade, a inexistência do crime de responsabilidade alegado para tirá-la do poder. Você acha que é uma combinação das duas coisas? Eu acho que sim, eu acho que o grande erro das elites administrativas, políticas, da mídia no Brasil foi ter conduzido o impeachment da Dilma do jeito como foi feito, sem substância, sem base, e apenas porque discordavam da política econômica dela, o que significa dizer que Bolsonaro está aí não é porque ele seja um bom presidente, é porque essas mesmas elites concordam com o programa econômico dele. Mas o fato é que um impeachment que aconteceu há 4 anos, e outro imediatamente agora, eu acho que vai precisar de um desgaste maior do Bolsonaro, porque nós já temos metade da população a favor do impeachment, e tudo indica que o cenário que nós estamos vivendo de problemas na saúde, problemas na economia, problemas políticos, só tende a se acentuar. Acho que nem o Paulo Guedes acredita mais que até o final do ano vai ter alguma notícia boa, e muito provavelmente nós vamos chegar no final deste ano e atravessar o ano que vem inteiro só com problemas. E imaginar que esse desgaste, que já faz com que metade da população, apesar de tudo, queira que ele saia, essa metade tende a aumentar com o passar do tempo, mas não está pronto ainda essa maioria. Agora, eu não sei por que você pode achar que estava na hora de tirar a Dilma e não está na hora de tirar o Bolsonaro. Os problemas que o Bolsonaro causa para o país, em todos os aspectos, são dezenas de vezes mais graves do que os problemas que a continuidade no governo da Dilma traria. A única coisa que, na verdade, as pessoas que conduziram o golpe contra ela queriam é que ela não concluísse bem aquele mandato, porque concluindo bem o mandato, ela mais que garantia a eleição do Lula em 2018. Então, não eram 4 mandatos petistas, um atrás do outro, mas era 4 que podia virar 5, que podia virar 6. Isso que foi intolerável para as elites. Não é porque ela estava fazendo mal ao país, porque quem está fazendo mal mesmo ao país é esse cidadão que eles puseram lá para acabar com a esquerda e para implantar um programa econômico que não vai dar certo, não deu certo em lugar nenhum do mundo, e nada sugere que vai dar certo nesses próximos 2 anos e pouco, até o final do mandato dele. Então, a maioria das pessoas tende a ir para o lado pró-impeachment à medida que o tempo for passando. Agora, Marcos, muita gente diz que, na verdade, com 1/3 de apoio do eleitorado, não seriam criadas as condições justamente para tocar o impeachment de Bolsonaro. Você acredita que exista um patamar mínimo, ou seja, abaixo de determinada porcentagem de avaliação de ótimo, bom ali, na verdade, poderia ser encaminhado um processo de impeachment, ou, na verdade, cada situação aí tem as suas peculiaridades e não dá para a gente se fiar só nisso para fazer esse tipo de análise? Não, eu não acredito que exista uma aritmética disso. Fernando Henrique Cardoso, no início do segundo mandato dele, em agosto, setembro
de 1999, vamos lembrar, ele se elegeu pela primeira vez em 94, se reelegeu em 98, tomou posse no dia 1º de janeiro de 99 para esse segundo mandato. 6 meses depois, 7, 8 meses depois, a avaliação positiva dele estava em 9%. Quer dizer que 91% da opinião pública brasileira reprovava ou achava, no máximo, regular o governo do Fernando Henrique. Não quer dizer que tenha se criado um movimento a favor do impeachment dele. As condições políticas de um impeachment não são determinadas por números. Eu acredito que, e aliás, também não são, e esses números não caem do céu. O que acontece é um processo de luta política e de comunicação que se traduz em aprovação ou reprovação. A reprovação a Dilma foi meio que criada durante um período de 3 ou 4 meses. Antes da Copa do Mundo, na época da Copa das Nações, início de 2013, a Dilma tinha 80% de aprovação. 3 meses depois, não chegava a 80%, mas perto disso. 3 meses depois, isso tinha caído para menos da metade. Por quê? Porque houve um ataque político e de comunicação contra a imagem dela. Veio a história de que o Brasil estava jogando dinheiro fora para fazer a Copa do Mundo, que estava deixando de fazer saúde, deixando de fazer educação, deixando de cuidar de habitação, transporte, etc. E tudo ia para essa fantasia de Copa do Mundo no Brasil. Assim foi criada a reprovação a ela. A reprovação não vem assim não cai do céu. Ela é o resultado de um processo político e de comunicação. E é interessante quando você faz essa comparação com o governo FHC, porque mesmo quando ele teve índices de popularidade muito baixos, não existia ali um movimento massivo, por exemplo, da mídia contra o governo FHC, como houve, por exemplo, no governo da Dilma. Exatamente. A mídia meio que criou a reprovação à Dilma e, num segundo momento, tendo criado a reprovação, transformou aquele número numa razão para tirá-lo. Quem criou a reprovação não foi ela. Houve um erro de postura ali na coisa de Copa do Mundo, acho que foi mal explicado para a população. O país não deixou de investir em saúde e educação naquele período. A maior parte dos investimentos naquela altura eram de empresas privadas que estavam construindo coisas. O relevante é que a reprovação de um governo não é um dado da natureza, é o resultado da ação da oposição versus a ação do governo. É nesse embate, uns tentando se explicar e o outro tentando atacar, é nesse embate que você chega a um número. E essa preservação, digamos, de 1/3 de apoio ao Bolsonaro é também resultado de haver, da parte da estrutura de comunicação de massa no Brasil, uma decisão de ataca o cara, mas preserva a política econômica e preserva a função anti-esquerda que o Bolsonaro desempenha. Então, o Bolsonaro tem 30, em grande razão, porque ele não é cobrado na intensidade, por exemplo, que a Dilma foi cobrada em 2013 e depois em 2015. Tá certo, Marcos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Foi um prazer, muito obrigado. Conversamos aqui com o sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.